Boa noite a todos. Milagres do Evangelho. Nós, ao estudarmos os milagres, os feitos de Jesus no Evangelho, que é para toda a terra o livro da esperança, o livro da luz, não poderemos jamais deixar de perceber a superioridade da natureza de Jesus. Aquilo que a terra costuma de dizer, os milagres que Jesus realizou, na doutrina espírita nós aprendemos que são fenômenos psíquicos, que são faculdades e atributos da alma. Em todos os fenômenos chamados curas ou milagres realizados por Jesus, nós vamos ver alguns pontos que são semelhantes. Os acontecimentos foram diversos, as personagens também, mas algumas coisas tiveram de semelhante, de iguais em todos os feitos, os prodígios realizados pelo Cristo quando da sua passagem pela terra. O que tem de igual em todos eles, a identidade da causa e do efeito que esses fenômenos provocaram. Fenômenos psíquicos. Mas o que vem a ser fenômenos psíquicos? Nós conhecemos alguns dos princípios que envolvem os fluidos espirituais. Então, quando nós falamos fenômenos psíquicos, e para entender os milagres, chamados milagres realizados por Jesus, nós vamos ter que entender um pouco dessas propriedades dos fluidos perispiritual. Nós estaremos falando de fenômeno psíquico. Então, o fenômeno psíquico são os fenômenos relacionados a um fluido que desprende-se da própria alma. Um fluido que a alma assimila, um fluido que é a criação de Deus, é a emanação do próprio Criador, e a alma que somos todos nós, quando canalizamos esses fluidos, recebemos esse fluido, nós emprestamos a ela qualidades que nós já possuímos. E ao emanar esses fluidos, ao irradiar, nós estamos provocando fenômenos psíquicos. São fenômenos da nossa própria alma, relacionado ao corpo perispiritual, que é um corpo fluídico. Essas propriedades do fluido perispiritual é o agente magnético, é a manifestação da vida espiritual, é o estado constitutivo do espírito e seu papel como força ativa da natureza. Então, fica muito difícil encontrar uma explicação para as curas e para os prodígios que Jesus realizou aqui na Terra, se nós não conhecemos esses fatos. Que fatos são esses? A existência desse fluido, a existência de um corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, estando ele encarnado ou estando ele no mundo espiritual, a sobrevivência desse espírito depois da passagem aqui no mundo físico, e o papel que os espíritos, a inteligência, tem sobre a natureza. Então, entendendo isso, nós vamos entender que tudo aquilo que Jesus realizou não foram fenômenos sobrenaturais, mas sim fenômenos que estão dentro da natureza, da possibilidade das almas, que estão na natureza, mas que por causa da nossa falta de percepção, das nossas limitações, nós não conseguimos compreender. Porque se admite-se como sobrenatural, então teria que dizer que está acima da natureza, que está fora da natureza. E Deus, o Criador, Ele está na natureza, Ele envolve tudo. Ele cria, Ele alimenta e Ele participa. Está sempre presente nas nossas vidas. Agora, o que diferencia Jesus de nós outros, que também somos espíritos? Com certeza não é o nosso corpo físico.
O que diferencia Jesus em relação aos outros espíritos e a nós que somos espíritos também é o seu espírito. A superioridade de Jesus, a grandeza que Jesus trouxe, foi a grandeza que está no conteúdo espiritual, no poder da sua mente e no controle que ele tem sobre as suas emoções e na produção de sentimentos nobres, de sentimentos que estão sempre em sintonia com os desígnios, com a vontade superior do nosso Pai, que é Deus da terra, mas também é Deus de todo o universo. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus, ele se distingue de todos os outros missionários, porque quando ele cumpre os seus desígnios, ele se revela a todos nós como o Messias. A terra já havia tido e ainda continua tendo muitos missionários, mas o Messias nós vamos encontrar na pessoa, na figura do amado Mestre Jesus. O Messias é aquele que é ungido, que é escolhido pela sua pureza, pelo próprio Criador. Ele é entregue a ele um mandato, é entregue a ele uma responsabilidade sobre famílias enormes, numerosas de espíritos. E é assim que é a relação de Jesus com a terra. A terra tem famílias numerosas de almas que estão aqui realizando o seu processo de evoluir, de resplandecer, de aumentar a sua luz, de colocar a sua luz em evidência para ajudar o próximo a fazer o bem. E Jesus é aquele que vai coordenando, que vai orientando, que vai explicando, que vai conduzindo essas massas de mais de 23 bilhões de espíritos diretamente ligados à Terra e mais outros espíritos que estão ligados indiretamente a ela. Então, longe de nós fazermos um estudo para polemizar, ficar querendo saber como era o corpo físico de Jesus, o Espiritismo ele vai na causa, ele vai na essência, naquilo que importa de verdade, naquilo que colabora para que a gente possa se transformar. Porque enquanto o homem da terra ficar esperando que a salvação venha de fora, que alguém possa fazer por ele, ele está mais uma vez se equivocando, mais uma vez se iludindo, assim como se iludiu em outras encarnações. O trabalho de Jesus foi apresentar a luz, e o Evangelho é colocado como a luz mais alta da terra, porque ele traz elementos que, se bem compreendidos, bem entendido, pode pautar as nossas relações. O que nós devemos fazer conosco mesmo, como nós devemos proceder com o outro, como nós devemos proceder dentro do lar, como nós devemos proceder como cidadão, como nós devemos proceder até o último instante da nossa encarnação na Terra. É no Evangelho que tem o equilíbrio na hora de ser enérgico, porque nós também não podemos ser molengato o tempo inteiro, e na hora de ser doce, de não perder a ternura, para também não ser agressivo, não ser insensível. Então, Jesus, nessa condição do Messias divino, de um espírito puro, ele permanecia coordenando, movimentando um corpo físico na terra, mas ele não estava totalmente ligado à matéria como nós estamos. Veja só, nós já estamos ligados à matéria por uma condição de encarnação. Todas as células do nosso corpo perispiritual estão enraizadas no nosso corpo físico, para dar movimento a essa célula, para dar vida. Mas o problema não é estar com o corpo físico, porque estar com o corpo físico, ele faz parte de um planejamento. Fomos nós mesmos que decidimos isso. Almas arrependidas por não ter sido bem sucedido em outras existências, por ter fracassado no que diz respeito ao vencer o orgulho, vencer o egoísmo, buscamos de novo a encarnação.
Então, estar na carne não é um demérito para ninguém, porque estando na carne, eu faço da carne, do corpo físico, um instrumento do trabalho que eu tenho que realizar. O que compromete o espírito é ele ser carnal, não ele ter carne. Então, além de nós estarmos enraizados na carne, no corpo físico, que é material, nós acrescentamos, aí que nos colocamos a perder, um interesse, uma preocupação excessivamente material. O que faz com que a nossa mente vá congelando, escurecendo, como uma semente que é enterrada no mais profundo da terra. Quando nós dizemos isso, obviamente nós estamos falando a respeito do conhecimento, da sabedoria espiritual que nos é permitido acessar. Todos nós somos filhos diretos de Deus. Somos herdeiros de tudo de bom que Ele tem para nos ofertar. Por que nós não acessamos essas forças para curar nós mesmos o nosso corpo? Curar as nossas relações sociais, os desentendimentos que nós temos com as nossas famílias. Às vezes levamos para o túmulo esses desentendimentos. Às vezes nós brigamos, ficamos de mal com alguém da nossa família e vamos até o último dia da nossa encarnação aqui na Terra. Quando nós encarnamos para resolver esses problemas. Por que nós não acessamos essa força, esse potencial? Porque nós nos lançamos a um pensamento materialista. Já estamos mergulhados na carne. As células físicas, elas já abafam um pouco essa compreensão que nós temos enquanto espíritos livres do corpo. E ainda mais quando a nossa mente, ela fica enfaixada na forma de um homem encarnado pensar. Como é que o homem encarnado, o homem que pensa que vai viver uma vez só na terra e morrendo acabou-se tudo, como é que ele pensa o seu dia? Como que ele planeja o seu mês? Como que ele pauta a sua relação com as outras pessoas? Ele procura o entendimento? Ele procura a paciência? Ele procura ceder, renunciar? Ou desesperado por achar que a vida está passando e ela vai acabar, ele se entrega ao desespero, à falta de fé. A agitação, a ansiedade faz com que ele meta os pés pelas mãos, porque ele quer que as coisas aconteçam imediatamente, e aí então se torna violento e agressivo nas relações. Jesus era puro. Então esse conhecimento espiritual, a vidência das coisas de Deus, para ele não se alterou quando ele encarnou. Mesmo estando encarnado, o seu corpo perispiritual só se ligava no corpo físico naquilo que era estritamente necessário para que o comando automático da sua mente espiritual pudesse movimentar coração, pulmão, os órgãos vitais. Quer dizer que ele permanecia consciente, lúcido. Enxergava como nós enxergamos, com os olhos físicos, e enxergava com os olhos do Espírito. Essa é a diferença entre nós e Jesus. Não o corpo físico, mas o Espírito, a grandeza, a grandiosidade da sua alma, da sua mente e dos seus sentimentos. Como espírito puro e desligado da matéria, ele vivia a vida material, espiritual, mais do que a vida corpórea, da qual ele não tinha nenhuma fraqueza. A superioridade de Jesus em relação ao homem estava no seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito aurido na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E aí a gente começa já a compreender por que Jesus foi capaz de realizar tanta cura. Por que Jesus foi capaz de acalmar tempestades, de ter um domínio, um controle sobre os elementos da natureza? Porque tendo essa alma pura
estando encarnado, não estava preso no corpo e não estava iludido com as coisas da terra, não tinha nenhuma fraqueza, então através do seu sentimento, do seu desejo constante de fazer o bem, e através dos fluidos que todos nós podemos movimentar. Mas olha a diferença é de direção. Todos nós temos o corpo perispiritual, todos nós somos capazes, estamos fazendo isso agora, pelo centro de força, assimilando os fluidos que vêm de Deus. Mas o problema aí é de direção, porque quando Jesus olhava para alguém, ele lançava esses fluidos com a vontade sincera de que as pessoas fossem bem-sucedidas. Onde ele estava, ele queria promover as almas que estavam ao redor dele. Enquanto os espíritos que se encarnam na terra, eles querem muito bem os outros, desde que eu esteja um pouquinho mais acima. Eu quero ajudar todos, mas na hora que você estiver subindo, deixando eu um pouquinho para trás, vou dar uma ajeitadinha nisso. Porque como pode você me passar e deixar para trás? Então o problema é de direção das forças que estão ao nosso comando. Onde nós queremos chegar com isso? Queremos chegar em a possibilidade que nós temos de ter um potencial divino, a capacidade que nós temos de usar ao nosso favor e ao favor de todos que estão ao nosso redor, essa possibilidade de usar esses fluidos para melhorar o ambiente onde nós estamos, para melhorar as almas que estão ao nosso redor. A sua alma desprendia-se no corpo pelos laços estritamente indispensáveis. Então Jesus tinha a dupla vista permanente e tinha uma capacidade de penetração especial. A dupla vista nós já falamos. Todo espírito que tiver uma superioridade espiritual, e quando falamos de Jesus, ele tem uma condição acima de todos aqueles que a gente puder imaginar, ele já estando na terra, estando encarnado, ele consegue ver com os olhos físicos e ele consegue ver com o corpo perispiritual. Ele vê o mundo físico e ele vê os espíritos se movimentando, eles vê nas construções espirituais a parte física e a parte astral. Mas Jesus, além disso, tinha uma capacidade de penetração espiritual excepcional. Você imagina que o André Luiz, quando a gente assistiu o filme Nosso Lar, quando a gente lê os livros, um espírito de um médico que tem as suas conquistas, tem as suas qualidades, mas também os seus defeitos, como qualquer um dos espíritos que está em processo de evolução na Terra, ele foi aprendendo com o passar do tempo na colônia espiritual, uma das cidades espirituais que tem aqui bem pertinho da Terra, ele foi aprendendo a enxergar com profundidade, né? Quando ele chegou lá, ele enxergava a casquinha só. Aí os mentores, com paciência, foi ensinando, e ele tinha boa vontade para aprender, foi colocando a mão na cabeça dele, no centro coronário, foi ampliando a capacidade dele ver, ele começou a ver por dentro. Quando ele vinha fazer visita na Terra, ele começou a ver por dentro dos órgãos para ver onde estavam as necessidades, onde estavam as doenças, né? A causa delas. Lá no mundo espiritual, ele via no corpo perispiritual qual era a necessidade do espírito recém-desencarnado. Agora imaginemos Jesus, a capacidade de penetrância de Jesus. Por isso que foi em vão todas as ciladas que tentaram armar para Jesus. Porque quando a pessoa estava pensando lá em fazer, a visão espiritual dele, de penetração excepcional, já fazia com que ele antevesse tudo que a pessoa estava pensando, as suas intenções e o que ela ia realizar. Nós estamos falando do sol da terra, estamos falando de Jesus. Então todos nós que queremos seguir Jesus no trabalho de aprender a usar os fluidos e aplicar, nós devemos ter em mente isso, que os fluidos vêm para todos, que os fluidos que vêm de Deus, ele é neutro, ele não é bom nem ruim, mas quando ele entrar no meu corpo, ele vai receber a qualidade do meu pensamento,
e dos meus sentimentos. E aí não conta o que eu falo, mas conta o que eu vibro. São as qualidades dos meus fluidos, do desejo incessante que eu tenho que alimentar de fazer o bem. Eu pergunto, já que nós estamos no estudo, o Cristo era um médium? Era? Ou ele agia por si mesmo? O Cristo era um médium ou ele agia por si mesmo? Se a gente pegar a definição de médium que tem na doutrina espírita, na codificação, Allan Kardec conversando com os espíritos, eles colocam uma definição de médium. Ele fala, médium é aquele que está no meio, entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. É aquele que traz notícia, que traz informação. O médium, ele não só recebe influência dos espíritos, ele percebe essas influências. Ah, todo mundo é médium, mas você percebe a influência dos espíritos? Tem um espírito aqui agora, desencarnado, ó, ele chegou perto aqui do meu campo. Você percebe ele? Não, percebo nada. Está chegando um espírito próximo de você, é um benfeitor. Ele está te abraçando agora, você percebe? Não, não percebo nada. Você vê alguma coisa? Não, não vejo nada. Sente um impulso de escrever? Também não. Então você não é médium. Porque médium é intermediário, não é o que recebe a influência dos espíritos, porque esse todos recebemos. Na mesma codificação que é a doutrina espírita, o Kardec pergunta, os espíritos influenciam, mudou agora a história, os espíritos influenciam na vida dos encarnados aqui na Terra? E os espíritos falam, muito mais do que imaginam, em ordinário, ordinário é na ordem dos acontecimentos, em via de regra, são eles que conduzem os seus pensamentos e as suas palavras. Quer dizer que em todas as nossas palavras, em todas as nossas conversas, tem a participação do mundo espiritual. O que nós temos que cuidar então? É da companhia, porque sozinho nós nunca vamos estar. Nós sempre estaremos acompanhados dos espíritos. Agora nós temos que cuidar da companhia espiritual. Que companhia que eu quero ter? Eu quero ter uma companhia de espíritos nobres, de espíritos benfeitores. Então vamos ver do que se ocupam os espíritos nobres e benfeitores. Vamos ver. Os espíritos nobres e benfeitores, eles se ocupam de fazer o bem, de querer bem as pessoas, de iniciar na Terra trabalhos, projetos e de fomentar, de patrocinar projetos que vai mudar a maneira das pessoas pensar, delas viver, delas conviver, delas se relacionar com a natureza, delas se relacionar com o Criador. Então, você está fazendo isso? O teu estilo de vida é este? Eu não sou santo, não sou perfeito, mas é isso que eu procuro desde a hora que eu acordo. Ótimo, então você estará sempre acompanhado de bons espíritos, porque os maus espíritos não se ocupam disso. Os maus espíritos nada mais são do que os homens maus aqui da terra. Do que se ocupam os homens maus aqui da terra? Acordam, o primeiro pensamento que vem na cabeça dele, que dia bom para atrapalhar a vida de alguém. Como eu vou fazer para prejudicar alguém? Para ver alguém chorando, para ver alguém se dando mal nos negócios, nos amores. Então, com certeza, quando qualquer homem e mulher na terra se pegar conversando uma conversa sem nenhuma utilidade, uma conversa fútil, uma conversa destrutiva, ali eles estarão sob a companhia de iguais, de espíritos iguais. Mas quando qualquer homem na terra, qualquer mulher, tiver com aquele desejo firme de ser colaborador de Deus, de transformar o mundo num mundo melhor, de curar, de elevar, ali ele terá então a presença, a companhia dos bons espíritos. Ora, Jesus não podia ser médium, porque aqui na terra, para cada planeta, Deus enviou um Cristo, quer dizer, aquele que tem a maior possibilidade de todos.
Para ele ser médium, ele teria que ser aconselhado por um espírito. Que espírito na terra conseguiria insuflar um pensamento em Jesus? Se mesmo estando encarnado, ele vivenciava já o mundo espiritual. Então, Jesus, ele agia por si só. A qualidade do seu espírito era capaz de promover tudo aquilo que ele promoveu. Mas se a gente quiser entender que ele era médium, aí sim, médium de Deus. Realmente, porque eles vivenciavam o mundo espiritual, então para que ele era médium? Porque se ele já via. Totalmente integrado. Isso, essa é a ideia. Nós precisamos dos médiuns para trazer notícia do mundo espiritual. Se ele nunca saiu de lá, do mundo espiritual, e ele ainda continuava coordenando, porque vamos, sem querer fazer nenhum comparativo, só para a gente iluminar, trazer mais exemplo para esse estudo. O Chico Xavier, que é um espírito nobre, mas relacionado a Jesus, ainda é muito distante de Jesus, o Chico participava da vida espiritual. Ele participava da vida espiritual, o Chico. Próximo da terra, na cidade próxima da terra, ele desprendia do corpo e ia fazer audiência lá, atender os espíritos, conversar, orientar alguns espíritos, fazer palestras. Você vê que coisa? Imagine Jesus. Por que a gente precisa entender isso? Para entender os chamados milagres que Jesus realizou. Hoje, como é que acontece as curas espirituais? Quando nós estamos falando cura, pode ser no momento de paz, no momento de oração. Como nós ainda não temos toda esta qualidade espiritual, quando o médium ele está ligado a um trabalho e ele tem disciplina, ele está sempre presente, ele não troca aquele trabalho pelos acontecimentos que tem no mundo, a não ser que precise, que tenha necessidade. O mundo espiritual se encarrega de colocar, designar para aquele médium um espírito magnetizador. Então, se o médium não tem, o espírito que vai vir trabalhar com ele tem a capacidade de cura. É um bom magnetizador. Por isso que a gente tem que estar sempre presente, para merecer a companhia dele. Porque você acha que o mundo espiritual vai tirar lá um socorrista, um trabalhador de uma colônia espiritual para colocar para o médium, que ele tem que estar sempre perguntando, mandando WhatsApp para o médium: ô médium, e aí, você vai querer hoje? Vai dar certo? Ah não, hoje está frio, acho que não, meu pé está congelado. Ah, então eu não vou poder mandar o espírito hoje. Agora, aquele que está sempre pronto, disposto, ele ganha o mérito de ter um espírito acompanhando ele, um bom magnetizador. E na hora então que ele entra em sintonia pela prece, se coloca à disposição, os fluidos deste espírito passam através do corpo do médium e aí ele oferece a calma, a tranquilidade, a saúde. Se chegou no momento kármico de haver a cura, porque existe um programa de encarnação que a gente tem que entender esse programa de encarnação. Às vezes, alguns espíritos, de tanto errar em várias encarnações, de tanto errar, ele mesmo coloca na ficha de encarnação dele, chegar numa certa idade e passar por algum problema de saúde, porque esse problema de saúde vai fazer ele se voltar mais para as coisas espirituais e ele vai se lembrar que ele precisa se reconciliar com as pessoas que estão ao redor dele, que ele precisa fazer tarefas importantes. Agora, terminado isso, mudou o sentimento, mudou o pensamento, já não traz mais aquele pensamento de revide, de mágoa, de rancor, já está numa irradiação boa, acabou a necessidade de ter aquele problema. Então é o chamado final de karma. Aí os espíritos, com a autorização de Deus, porque eles não fazem nada sem o decreto divino, usam então o médium e a cura. Agora, nos casos de Jesus, não foram os espíritos que passaram o fluido para Jesus, foram os fluidos do próprio Cristo. É por isso que ele nos chama a todos a resplandecer a nossa luz. Ele fala: irmãos, vocês também são uma alma de Deus, vocês também assimilam os fluidos do Pai e dá qualidade para eles. Então o que tem que fazer? Mudar a qualidade dos fluidos. E como é que faz isso?
faz isso mantendo pensamentos bons, sempre boas intenções e com sentimento perseverante em fazer o bem. Com disciplina é capaz de fazer grandes coisas. Então, pelo nosso tempo, nós temos só 15 minutinhos, eu vou aqui ler alguns dos chamados milagres, para a gente poder agora perceber que depois da gente ter estudado essa primeira parte, falado do corpo perispiritual, falado do fluido, falado da continuidade da vida espiritual, falado que o espírito é a inteligência e que ele move os fluidos para construir, para criar onde quer que ele esteja, nós vamos entender agora os acontecimentos, não como um milagre, como uma coisa sobrenatural, mas como algo que é possível, porque está na natureza. Talvez não esteja na natureza de um fluido adensado, de um plano físico igual ao nosso, mas está na natureza espiritual, porque o mundo espiritual é o mundo natural, é o mundo primitivo, é o mundo primeiro. Então vamos ver os sonhos. José diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse para fugir para o Egito com o menino. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 19 a 23. As advertências pelos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, quando se sabe que o tempo do sono é aquele em que o espírito, se desligando dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontram com aqueles que conheceu. É neste momento, frequentemente, que os espíritos protetores escolhem para se manifestarem aos seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências por sonhos são numerosos, mas disso não se poderia inferir que todos os sonhos sejam advertências, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tem o seu significado. É preciso classificar entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar o sonho. Então aqui o que a gente vai ver? Nós vamos ver que no Evangelho, aqueles homens e aquelas mulheres que estavam encarnados aqui e acabaram sendo personagens dos relatos, das narrações evangélicas, eles eram espíritos puros, eles eram tementes, eles eram fiéis a Deus, às coisas de Deus. Por isso, quando eles iam dormir, eles se desprendiam. Quem que eles iam encontrar? Nós acabamos de falar agora que a questão é de sintonia, é de companhia espiritual. Quando eles iam dormir, o corpo físico repousava, ele se desprendia do corpo físico. Quem que eles iam encontrar no mundo espiritual? Espíritos nobres igual a eles. Por isso que as narrativas são maravilhosas, são encantadoras, né? Como esta de um espírito que veio no sonho, no sono de José, avisar José: olha José, você pega o menino e você vai para o Egito, porque eles estão aqui na terra com o plano de matar as crianças. E se você não levar o seu filho, pela idade que ele está, ele também vai ser morto. Como tinha o plano de Jesus de trazer o Evangelho para a terra, ele fez. Agora, isso não faz do fenômeno em si, o fenômeno não é um fenômeno maravilhoso, ele é um fenômeno corriqueiro. Todos nós, quando nós dormimos, nós desprendemos. Qual é a diferença? Onde nós vamos, com quem nós vamos e o que nós vamos fazer. Aí que está a diferença. Lembro de um livro que a mocinha estava passando por uma situação aflitiva e ela tinha na avó um apoio aqui na terra, e a avó tinha desencarnado. E a avó encontrou um jeito dela conversar com ela. Então ela dormiu, ela se desprendeu, aí ela foi para o mundo espiritual. E a conversa da avó foi durante toda a noite, né? Em especial das 10 horas da noite até as 4 horas da manhã, que é o horário que nós devemos estar dormindo. Por causa das questões fluídicas, é mais fácil.
E ela conversou o tempo inteiro com aquela menina, né, com aquela moça, só que ela sabia que quando a moça voltasse, ela ia se esquecer. As preocupações aqui da terra ocupam muito o nosso campo de intuição. Quando a gente estiver fazendo as coisas que nós temos que fazer, as tarefas, cumprindo, mas sempre consciente que nós somos um espírito imortal, então o nosso campo de intuição vai ficar mais aberto. A gente fala como espírita e vive como materialista. É por isso que é difícil dos espíritos estar nos intuindo. Aí ela teve uma ideia, falou, bom, então a história era sobre uma traição que ela ia ter no campo da amizade, que poderia prejudicar muito se ela não tivesse emocionalmente preparada. Então o que a avó fez? Ela, simbolicamente, ela plasmou ali na frente dela um vaso e uma serpente, ela vinha desenrolando do vaso, desenrolando, quando a serpente conseguiu sair inteira e ficar em pé, o vaso quebrou. E aí então ela voltou para o corpo físico, acordou e não lembrou mais a conversa da avó. Mas daqui a pouquinho saltou no pensamento dela. Saltou a imagem do vaso, da qual saiu uma serpente, e a serpente ficava em pé, e na hora que ela conseguia ficar toda em pé, o vaso quebrou. E aquilo então fez com que ela se conectasse com a conversa que ela teve no mundo espiritual, e aquela sensação, aquele pressentimento de que ela precisava orar e ficar atento aos acontecimentos. Então isso acontece com todos nós. Por isso a recomendação, a instrução nas casas espíritas, de antes de dormir, a gente não deitar e nem sentar-se na cama. Procurar um lugar especial, não especial do ponto de vista ritualístico, nada disso. Uma posição que a gente não vai entrar no sono, não vai despencar, desabar. E fazer uma oração bem sentida. Tem que sentir a oração e depois deitar. Porque aquilo que está dominando o nosso pensamento, a maior preocupação, é o que vai nos colocar em sintonia para o lugar que nós vamos. Nunca dormir com raiva, nunca dormir preocupado, sempre confiante a Deus. É claro que isso é treino, né? A gente tem que treinar. Primeira noite não vai dar certo. A segunda talvez não, mas uma hora vai. Se a gente for persistente. Vai dar para a gente subir só mais uma. A estrela dos magos. Quem não conhece a história bíblica da estrela dos magos? Disse que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar a Jesus, que a ela caminhava na frente deles para lhes indicar o caminho, e se deteve quando chegaram. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. A questão não é saber se o fato narrado por São Mateus é real, ou se não é, senão uma figura para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino, tendo em vista que não existia nenhum meio de controle, mas bem se um fato dessa natureza é possível. Uma coisa certa é que nessa circunstância a luz não podia ser uma estrela. Podia-se acreditá-lo na época, quando se pensava que as estrelas dos pontos luminosos, pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, que se conhece a sua natureza. Bom, na época, eles achavam que as estrelas eram um ponto luminoso fixo, preso no céu, e que o céu era um firmamento, era como um telhado aqui, como um teto, e as estrelas estavam presas como as lâmpadas, o ventilador está preso. Hoje, com o avanço da ciência, da astronomia, nós sabemos que o que nós vemos aqui no céu noturno são luzes de estrelas que estão a milhões de quilômetros daqui, são luzes chegando. Então não podia ser uma estrela que estava conduzindo os magos. Por não ter a causa que se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Vários fatos desse gênero, recente e perfeitamente autêntico, não têm outra causa, e essa causa nada tem de sobrenatural. Então o que aconteceu no caso
dos magos? Um espírito adensou o seu corpo perispiritual, o seu corpo fluídico, iluminando, produzindo um efeito luminoso, e ia na frente dos 3 reis magos e parou em cima da onde o menino Jesus tinha nascido. Constantemente nós vemos isso na terra. Vez ou outra vem aqui alguém narrar para a gente, falar: olha, eu vi o Espírito ele veio, aí ele ficou pairando, daqui a pouquinho ele virou como se fosse uma chama de uma vela, ou um raio de uma luz, e riscou a atmosfera. E recentemente nós tivemos a oportunidade de ver pelas câmeras do jornal quando o Chico estava internado. Quando o Chico Xavier estava internado com uma pneumonia muito avançada, os médicos que estavam cuidando dele, acabou relatando os médicos que estavam cuidando dele. O jornalista ficava lá embaixo, filmando o quarto dele, assim, esperando que alguém fosse sair para dar alguma notícia. Aí uma certa hora da tarde, dois raios de luz riscaram o céu e adentrou no quarto dele. E depois o jornalista falando com o médico confirmou que naquele exato momento, por uma causa misteriosa, sem explicação pelos estudos médicos dele, uma infecção que estava avançando assustadoramente tinha cedido e a febre tinha acalmado. Quando o Chico conseguiu melhorar e sair do hospital, foram entrevistar ele, perguntar, ele falou: ah, sim, aquela hora, naquele dia, era minha mãe e o Emmanuel, que tinha vindo do mundo espiritual, vinham conversar comigo. Naquele momento, nós oramos junto. Então é isso que a gente vai entendendo quando a gente passa a compreender os princípios espirituais, o conhecimento dos fluidos, o conhecimento do corpo perispiritual, o conhecimento de como é que funciona a vida no mundo espiritual. Ficando então essa mensagem do Espiritismo, que está em sintonia com a mensagem de Jesus, que nós temos um potencial divino. Jesus não disse: vós sois deuses? Era isso que ele estava dizendo. Na nossa natureza, na maneira que nós fomos criados por Deus, Ele nos criou para ter condições de realizar todos esses fenômenos, todos esses prodígios. É lógico que, na medida da evolução, cada um vai conseguindo um tanto. Mas se esforçar mais por aprender e por colocar em prática, isso vai ampliando, vai aumentando as nossas possibilidades. Então, que sejamos nós médicos de nós mesmos, né? Cultivando os bons pensamentos e cultivando os bons sentimentos. Porque aí nós vamos atrair os bons espíritos, que trarão nos seus corpos aquela paz que ainda nós não temos, e que eles poderão